é a exposição que o apóstolo Paulo faz acerca da ressurreição. Ele nos fala a respeito da ressurreição. E a pergunta que eu gostaria que ficasse na tua mente, ou o questionamento que eu gostaria que viesse à tua mente agora, é a pergunta que o próprio apóstolo Paulo faz aqui no texto. Tente imaginar a seguinte situação: e se Jesus não tivesse ressuscitado coisa nenhuma? Essa é a pergunta que eu gostaria que você se fizesse agora. Por alguns instantes, tente refletir nesta situação. E se Jesus não tivesse ressuscitado, qual seria o teu próximo passo? Qual seria a tua direção a partir de agora? Tente imaginar assim: olha, o pastor Flávio foi lá na frente da igreja, no culto, e provou por A mais B que de fato Jesus não ressuscitou. E que você saísse daqui convencido de que realmente o pastor falou e ele tem razão, Jesus não ressuscitou. O que você iria fazer a partir daí? Vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos falar com Deus em oração? Pai bendito, aqui está a tua palavra lida, palavra que serve a nós agora de reflexão, palavra que nos chama, nos confronta a buscarmos a tua verdade, aquilo que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. E assim como o Senhor foi ao encontro daqueles jovens no caminho de Emaús, o Senhor vem ao meu encontro, ao encontro de cada pessoa que ouve esta palavra agora, Deus. E que possa fazer-lhes arder o coração pela palavra trazida pelo Senhor, ó Deus. Possa fazer-lhes, ó Deus, entender que o Senhor se faz presente entre nós. Meu Pai, esta é a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus, a quem oramos. Amém, igreja? Amém? Amém. Amém. Irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que são decisivas e essenciais, sem as quais até mesmo a nossa existência pode ser colocada em jogo. Por exemplo, o ar que nós respiramos. Você fica pensando o tempo todo: eu tenho que inspirar. Você fica fazendo isso o tempo todo? Contudo, basta um pouquinho de... você estar num lugar um pouquinho mais apertado, com um pouquinho mais de gente, e faltar o ar, e vem aquela sensação de angústia. É exatamente esse o significado da palavra angústia, falta de ar, né? Aquela sensação de ausência plena. Por quê? Porque o ar que eu e você respiramos, o mais poluído que ele possa estar, ou mais puro que ele seja, dependendo do lugar onde você se encontra, ele é algo essencial à nossa vida. Outras questões também são decisivas. Por exemplo, o dia do teu nascimento, o dia da tua morte, a forma como você foi concebido, tudo isso daí aconteceu, e se não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje. Mas você, sabendo disso agora, ou não, entendendo
isso agora ou não, isso não faz a menor diferença. Você nasceu, você está aqui, e chegará o dia que você há de se encontrar com o Senhor. Depois nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E isso independe do que você pensa ou deixa de pensar. É algo decisivo na sua vida, mas sobre o qual você não tem nenhuma interferência. Portanto, muitas dessas situações ou escolhas são resultado de muita reflexão ou angústia. Por exemplo, a profissão que você exerceu ou exerce ou pretende exercer, dependendo da idade, né? É uma decisão para muitos quase que natural. Parece que a pessoa já nasceu fazendo aquilo. Mas para tantos outros é uma decisão angustiante. O menino com 14, 15 anos de idade já tem que pensar: vou fazer vestibular para quê? Na vida, né? Não para quê no sentido de qual finalidade, mas para qual curso, para qual profissão que eu vou desempenhar. E ali já começa muitas vezes uma certa preocupação que traz muita reflexão até que você consiga decidir, e essa decisão, querendo ou não, sendo boa ou não, ela vai marcar uma grande parte da sua vida. Não que você não possa mudar de profissão lá na frente. Conheço tantas pessoas que começaram a vida trabalhando com alguma coisa e lá na frente fizeram outra completamente diferente, e isso não lhes trouxe maiores prejuízos, pelo contrário, lhes trouxe maior experiência. Mas o fato é que estas decisões ou estas circunstâncias, algumas são decisões, outras não, que nós tomamos, elas são decisivas e essenciais em nossas vidas. E todas elas têm um impacto determinante em quem eu e você nos tornamos a partir delas. E eu poderia ir mais além. Eu poderia dizer para você, eu posso dizer para você, que a ressurreição de Cristo é um destes eventos, destas circunstâncias que são determinantes e essenciais à nossa vida. Quando estamos hoje celebrando a ressurreição de Cristo, porque a Páscoa é um símbolo da ressurreição de Cristo, é uma lembrança de que a morte foi vencida, nós estamos celebrando aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus alcançou por nós. Mas mais do que isso, eu gostaria que você entendesse acerca da ressurreição algumas questões simples. A primeira delas é a seguinte: Jesus não precisaria de mim ou de você para ressuscitar. É a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse acerca da ressurreição de Cristo. Ele não dependeria de mim ou de você para ressuscitar. É um ato exclusivo de Deus. É uma ação divina sobre a vida de Jesus enquanto homem. A segunda questão que eu gostaria que você entendesse acerca da ressurreição é que Jesus não está nos pedindo a nossa opinião sobre a ressurreição. Ele não está perguntando para mim se essa era a melhor forma de nos resgatar. Se você acha que isso é bom ou que é ruim, que é verdadeiro ou falso, para ele, isso não fará a menor diferença no princípio. Isso fará diferença para mim, isso fará diferença para você, mas para Deus não. Se você creu na ressurreição, isso não aumenta quem Deus é. Se você não creu na ressurreição de Cristo, isso não diminui quem Ele é. Ele não precisa do meu apoio, do seu apoio, quanto ao tema da ressurreição. E a terceira questão que eu gostaria que você entendesse acerca da ressurreição é que o fato de Jesus ter ressuscitado ou não muda completamente a nossa história, muda completamente a nossa vida. E é aqui que eu quero começar a refletir com você algumas verdades
acerca da ressurreição de Cristo. Nós lemos os 4 primeiros versículos e neles o apóstolo está dizendo assim, olha, o versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, assim, olha, eu não inventei, não foi da minha cabeça que saiu essa história, não fui eu que achei que deveria ser assim, que as coisas deveriam acontecer. A única coisa que eu quero que vocês entendam, o apóstolo Paulo aqui dizendo, a mim, a você e aos seus leitores, é que aquilo que eu recebi de Deus é o que eu estou passando para vocês. Eu sou apenas o mensageiro, eu não sou o autor da mensagem, eu não sou o responsável pela mensagem. Ele continua aqui, no versículo 5, ainda no versículo 4, a primeira verdade que eu gostaria que nós compreendêssemos acerca da ressurreição é que a fé cristã se baseia integralmente, presta atenção nisso, a fé cristã se baseia integralmente na ressurreição de Jesus Cristo. Eu posso te explicar o porquê disso. Eu me reconheço pecador, eu me arrependo dos meus pecados. O fato de eu reconhecer que sou pecador me levaria a entender que o castigo que haveria sobre mim, o salário do pecado, qual é mesmo? A morte, seria justo. Então, se eu simplesmente morresse, eu estaria quite diante de Deus, não estaria? Mas eu pergunto para você, isso valeria a pena? As coisas seriam boas a partir disso? Não. A minha existência se apagaria. Ah, realmente, Deus, eu sou pecador, eu preciso morrer. Bom, morri. Aí eu reconheço o meu pecado, reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele foi até a cruz e morreu pelos meus pecados. Opa, agora eu já não preciso mais morrer pelos meus pecados. Só que a natureza de pecado ainda está em mim. E vai chegar uma hora que mais cedo ou mais tarde eu vou me deparar com esse dia. Jesus pagou esse preço e, querendo ou não, de alguma outra forma, eu ia acabar pagando também. Ia ficar como se fosse um duplo pagamento. Só que a minha existência terminaria ali. Só que a Bíblia não para. A história bíblica não termina nesse ponto. A história bíblica mostra que Jesus morreu pelos meus pecados, pagou a dívida que havia em meu nome, conforme diz lá em Colossenses, no capítulo 1, escrito de dívida que era contra mim, foi encravado lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado por mim na cruz, me lavou dos meus pecados, mas Ele venceu a morte por meio da ressurreição. Em outras palavras, a fé cristã completamente, inteiramente, depende deste último evento. O fato de Jesus ter se encarnado, o fato de Jesus ter sofrido pelos meus pecados, o fato de Jesus ter morrido na cruz, é algo maravilhoso, mas ficaria incompleto se Jesus não tivesse morrido, se não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, a primeira verdade que eu preciso compreender a respeito da fé cristã é que ela se baseia integralmente na ressurreição de Cristo. A nossa expectativa completa é a vitória sobre a morte. Mas aí a palavra de Deus continua, o verso 5 diz assim: e Jesus apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno até mesmo de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, vazia. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ou seja, irmãos, acreditar que Jesus ressuscitou, e essa aqui é uma outra verdade que eu e você precisamos ter na nossa mente. Acreditar que Jesus ressuscitou significa acreditar que tudo mais que a Bíblia ensina é verdade. O que a Bíblia está mostrando aqui para mim e para você, através do apóstolo Paulo, é o seguinte: olha, nós lhe pregamos o Evangelho, a base da nossa fé é a ressurreição em Cristo. Se você creu na ressurreição de Cristo, significa que você precisa crer na Bíblia como um todo. Não dá para você ficar escolhendo aquelas partes que lhe interessam. A Bíblia é um todo, e a Bíblia é a pregação do Evangelho, é Jesus Cristo, Filho de Deus, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, lá no verso 20 em diante, diz assim: olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele não está aqui fazendo uma pergunta, ele está afirmando. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primazia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, e quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai. E isso, irmãos, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que a ressurreição de Cristo, ela nos aponta, ou ela nos leva a compreender toda a história da salvação. Ela é o ápice, ela não é isolada. Não basta eu crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é necessário que eu compreenda toda a ação de Deus através daquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que nós chamamos a história da salvação. A vida eterna que temos em Cristo, ela nos é trazida através da palavra de Deus. Portanto, a fé cristã se baseia integralmente na ressurreição de Cristo Jesus, e acreditar que Jesus ressuscitou significa acreditar em tudo mais que a Bíblia ensina. Não faz sentido nós acreditarmos na ressurreição e não crermos no restante da palavra de Deus. Mas aí vem a terceira verdade acerca da ressurreição que eu e você precisamos compreender, que é exatamente o principal tema que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. Ele está nos mostrando, irmãos, que acreditar que Jesus não ressuscitou significa desacreditar tudo mais que a Bíblia ensina. É o oposto. Acreditar que Jesus não ressuscitou significa desacreditar tudo mais que a Bíblia nos relata. E por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos num tempo hoje em que tudo foi relativizado. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Tudo, absolutamente tudo foi relativizado, e isso tem trazido efeitos sobre a maneira com a qual as pessoas interpretam a Bíblia, creem na Bíblia ou se relacionam com a palavra de Deus. Isso se tornou muito comum no nosso tempo, as pessoas tratarem a Bíblia como se fosse uma banda de boi, né?
Ah, eu não gosto do músculo, eu gosto do filé mignon. Então eu vou lá e tiro só o filé mignon para mim. Mas eu gosto também daquela gordurinha da picanha, quem não gosta, né? Quem não gosta daquela gordurinha? Então eu vou pegar aquela parte, essa parte aqui eu também gostei. Ah, mas essa outra parte aqui, do joelho, né? O osso, eu gosto. Mas tem muita gente que não gosta, né? Então essa eu vou deixar de lado. E ali começa a fragmentar a palavra de Deus entre aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, entre aquilo que fala, entre aspas, fala ao meu coração e aquilo que, isso aqui eu já não gostei, isso aqui não me diz respeito. Irmãos, nós precisamos entender exatamente isso. Não dá para nós fragmentarmos a palavra de Deus. Hoje se tornou muito comum as pessoas olharem para Jesus como um grande sábio, um grande profeta da verdade, do pensamento positivo, daquela pessoa que ensina as pessoas a viverem de uma maneira melhor, que traz belas palavras. Eu não estou dizendo que nada disso aqui seja verdadeiro. Jesus Cristo é tudo isso que eu falei realmente. Mas só que Ele não é só isso. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o próprio Deus que veio neste mundo, morreu pelos meus e pelos seus pecados. Portanto, quando eu quero tratar Jesus não somente como um grande sábio, que trouxe belas palavras, irmãos, eu estou diminuindo aquilo que a Bíblia é. E olha só o que o apóstolo Paulo nos fala a partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como é possível as pessoas olharem para a Bíblia e então somente dizerem assim, as palavras bonitas de Jesus são palavra de Deus, mas aquela história lá de que ele atravessou, que o povo atravessou o mar vermelho com o pé enxuto, isso daí já é um mito. Que Jesus Cristo veio a este mundo e trouxe belas palavras, é uma verdade, mas que Jesus Cristo era o Filho de Deus que morreu voluntariamente pelo seu próprio poder, ressuscitou no terceiro dia, isso também já é um mito. O que o apóstolo Paulo está mostrando para nós é exatamente isso. Olha, se você acredita na palavra de Deus, como você vai dizer que a ressurreição dos mortos não aconteceu? Como você vai dizer, por exemplo, que a multiplicação dos pães não ocorreu? Como você vai dizer que a água não se transformou em vinho? Como você vai dizer que o povo de Deus enfrentou as pragas no Egito? Irmãos, é impossível que nós sejamos de fato cristãos relativizando a palavra de Deus, fragmentando a palavra de Deus, escolhendo somente aquelas partes que nos interessam ou nos agradam. A terceira verdade acerca da ressurreição é exatamente que acreditar que Jesus não ressuscitou significa desacreditar tudo mais que a palavra de Deus nos ensina. Ou você crê na Bíblia como a palavra de Deus, ou você não está crendo na Bíblia. De modo nenhum. Não há meio termo. Não há escapatória. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Em outras palavras, se eu não creio na Bíblia como um todo, eu estou aqui perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo em pregar, e se você não crê na Bíblia como um todo, você está perdendo tempo em ouvir a palavra de Deus. Mas o apóstolo não para por aí, ele continua dizendo no versículo 15: e nós somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando na realidade ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está aqui então baseando na hipótese que essas pessoas levantaram. Se Cristo de fato não ressuscitou, nós estamos fazendo Deus mentiroso, porque nós estamos falando que ele ressuscitou ao seu Filho. Então nós estamos chamando Deus de mentiroso. E ele continua mais dizendo, no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé,
e ainda permanecemos nos nossos pecados. E aqui que ele começa a mostrar para nós o desespero. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, morreram, acabou. E o versículo 19 ele completa a expressão do desespero, quando ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você aqui é o seguinte: se você crê em Cristo só como alguém que traz palavras bonitinhas, se você crê em Cristo só como alguém que trouxe uma palavra iluminada, bonita, que traz conforto ao nosso coração, você é o mais infeliz de todos os seres humanos. Se você não crê que Cristo é o Senhor, que veio para resgatar você da morte, você é o mais miserável que poderia haver na face da terra. E é aí que entra o que está no versículo 32 ainda desse texto. Se você age dessa forma, o apóstolo Paulo tem algo para te dizer. Se como homem lutei em Éfeso com fezes que nada me aproveita, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele está apresentando aqui, irmãos, a doutrina ou a filosofia daqueles que entendem que a vida é só isso aqui mesmo. É um nada, é um vazio, é o desespero completo, é simplesmente nós acharmos que a vida são os poucos e parcos anos que nós vivemos aqui. Por isso, você se torna o mais infeliz de todos os seres humanos, porque não há esperança para você. Por isso, o velório daqueles que não creem em Deus é um lugar de desespero. Por isso, o velório daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador é um lugar de dor, porque há perda, mas é um lugar de esperança também, porque nós temos a convicção de que um dia nos encontraremos diante do Pai. Acreditar que Jesus não ressuscitou significa desacreditar tudo mais que a Bíblia nos ensina. Por mais que você queira achar alguma coisa que seja interessante na Bíblia, irmão e irmã, você precisa acreditar nela como um todo. E para finalizar, falando de algumas verdades sobre a ressurreição, é que a ressurreição é o fundamento para a minha e a sua existência. A ressurreição de Cristo é o fundamento, a base para aquilo que eu e você seremos a partir de agora. Lembra aquilo que eu te perguntei no iníciozinho? Se você descobrisse, ou se eu de alguma forma conseguisse provar para você que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, qual seria o teu próximo passo? O apóstolo Paulo apresentou este próximo passo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida é um desespero, a vida é uma desgraça, a vida é um nada. A vida não tem sentido se eu não creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos, eu posso confiar naquilo que a palavra de Deus diz. E os versículos 33 e 34 nos dizem assim: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mas aí continua a palavra de Deus aqui no versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua cadeia? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, qual é o nosso próximo passo? Versículo 58, sede firmes, firmeza na fé. Muitas serão as conversações, muitas serão as ideias deste mundo, as vozes deste mundo para nos dizer: olha, a Bíblia não é tudo aquilo que você acha que ela é. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho ou a vossa fé não é vã. Não é vazio crer em Jesus. Não é uma perda de tempo você confiar na tua vida a Ele. Não é um motivo de desespero, pelo contrário, é o motivo de toda a nossa esperança, confiar a nossa vida a Jesus. Irmãos, que eu e você, neste dia de Páscoa, dia que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, conforme eu falei aqui pela manhã, a morte da morte, na morte de Cristo, você possa olhar para a tua vida e dizer: ela está nas mãos do Pai, eu confio nele, a minha expectativa, a minha esperança está nele, e eu louvo por isso. Bendito seja o nome do nosso Deus.